Paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do nosso Escola Bíblica Saiba Mais. Nossa Escola Bíblica semanal, onde toda semana nós trazemos um conteúdo bíblico para você e utilizando a revista Betel. Bom, mas hoje eu vou com mais calma. Eu quero apresentar minha amiga, nossa irmã. Ela que outrora já foi líder geral, né? Fiz parte da equipe líder geral de jovens. Sim. Depois foi para a liderança de teens, passou alguns anos liderando teens com o Douglas. Agora é líder do Decal. Shirley Brogiato, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pai, gente, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou, você disse sim, né? A gente conversou rapidamente ali, você aceitou a proposta. E essa é a nossa segunda vez gravando, né, Shirley? Verdade. Eu lembro que da outra vez você falou que seria a sua primeira vez mesmo dando aula, né, para adultos, nesse formato. E aí topou novamente esse desafio. E para falar de um tema bem legal, né? Gosto bastante desse livro. Gosto da Bíblia inteira, né? É incrível como a Bíblia, ela fala ao nosso coração, independente da demanda que eu ou você tenha. Exato. Ela tem resposta para um anseio do coração humano. Bom, hoje nós vamos falar, Shirley, sobre a lição de número 9. Estamos já indo caminhando para as últimas lições dessa revista. E o título dessa lição é o seguinte: Alegria e gratidão ao Senhor resultam da palavra de Deus. Perfeito. Como vocês sabem, nós estamos estudando sobre Neemias, sobre a vida desse personagem bíblico Neemias. Estamos vendo alguns outros pontos também dentro do livro de Neemias. E como eu falei lá na primeira aula, né, a ideia da lição dessa revista é falar um pouco mais do personagem, né, de como ele agia e reagia em todo esse cenário que foi desde receber a notícia, né, da desolação de Jerusalém até mesmo a construção das muralhas e o que ocorreu posteriormente. Sim. E aí eu queria incentivar, Shirley, o irmão e a irmã que nos ouve, a estar indo no canal do YouTube da nossa igreja e ver lá os cultos de quarta-feira desse mês de maio. Porque os cultos, as pregações, né, a quarta da palavra, está sendo pregado sobre o livro de Neemias pela missionária Suzana. Também, Deus tem falado muito. E está sendo incrível isso. Através do livro de Neemias aqui na igreja, em diversos cultos, né? Então você vê, você tem um culto presencial na quarta-feira falando sobre o livro, e aqui também, semanalmente, a gente traz esse conteúdo online para você, um reforçando o outro. Então, não há desculpa para você não aprender a palavra de Deus. Exatamente. Né? Bom, acho que eu já falei demais nesse começo. Imagina. Eu quero ouvir muito a Shirley, o que ela tem para nos dizer. Bom, o texto áureo dessa lição se encontra em Neemias, capítulo 8, versículo de número 10. E os textos de referência também é Neemias, capítulo 8, a partir do verso 9, aí vai o 9, 10, 11 e 12. Então, eu vou ler de uma vez, do 9 ao 12, só que eu estou usando aqui, Shirley, a versão NAA, tá? Pra gente estar fazendo essa leitura, mas fique à vontade, é só porque eu gosto, só por causa disso. Então, vamos lá. Neemias, capítulo 8, versículo 9, diz assim: Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Versículo 10. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam, que tiver de melhor, e mandem porções aos que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes. Esse é o auge desse texto, né? Porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Ou, em outras traduções, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Verso 11. Os israelitas tranquilizavam todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo. Não fiquem tristes. Então todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Minha irmã, perfeito. Deixa Deus dar a sua vida. Amém. O livro de Neemias, ele ensina muito a gente o tempo todo.
justamente pela perseverança, pela sabedoria que Neemias teve. É muito interessante que em um dos cultos da Quarta da Palavra, a pastora Suzana, ela trouxe, né, a forma como Neemias conduziu tudo, como ele falou ao rei, como o caminho foi liberado para ele através da sabedoria que ele teve. Então, foi um desafio muito grande para Neemias, só que ele tinha um foco, né? Ele estava focado, olhando mesmo para o que Deus chamou ele, a indignação dele, né? O chamado dele. Ele não desviou e nem deu ouvidos a quem estava tentando, né? Tudo que a gente já viu, já sabe como funciona. E aqui, o 8... eu costumo dizer que depois da tempestade vem a alegria, então é um dia de celebração. Por isso que é um dia consagrado ao Senhor. Então, eu achei muito interessante e fico grata porque essa lição, eu gosto muito quando alegria, gratidão, né? E é sobre isso. Vem andando pelos corredores só sorrindo. E não é que a gente não tenha problemas ou não tenha dificuldades, mas a gente entende que, independente de qualquer coisa, no Senhor a gente encontra o contentamento, né, a alegria verdadeira, o motivo mesmo de celebrarmos, por mais que a gente esteja num processo de espera, num processo de enfermidade, de lutas na vida, ou passando por um luto, né? Porque cada pessoa está passando por algo hoje. Você tem algo, eu tenho algo. Então, é muito interessante isso. E nesse contexto, eles tinham passado pela reconstrução dos muros e aqui, finalmente, né, tudo terminou ali, depois de tantas dificuldades que eles tiveram no caminho. E aqui, simplesmente, Esdras, né, ele começa a falar ao povo sobre as Escrituras. Então, vai trazer de volta, né, o povo ali de onde eles caíram, vai trazer de volta, restaurar, né, a palavra, a vida com Deus, né, falando no contexto de hoje, nos nossos dias, vai começar a viver a plenitude da palavra. A leitura pública da palavra, a exposição da palavra. Exato, porque o conhecimento da palavra transforma, expande a nossa mente, nos traz vida e alegria só através dela. Né? E nesse contexto que é o tema, né, da revista, que ele diz que naquele momento o povo teve contrito, né? O povo ficou contrito, eles se lembraram dos pecados que cometeram, ficaram muito tristes e começaram a chorar ali no momento da leitura da palavra, né? Então, só que não, o momento foi interessante, foi de Deus também, esse momento do choro, do coração quebrantado ali no meio, só que era necessário um tempo novo, né? Uma mudança de estação, a gente pode chamar isso, né? O tempo da reconstrução dos muros, tudo foi completo, a missão que Deus deu a Neemias foi concluída, e agora? O que nós vamos fazer? Agora a gente vai permanecer no Senhor, e agora a gente vai celebrar as conquistas no Senhor, tudo que passamos no Senhor, né? Então esse foi o contexto. Então já não era mais para o povo chorar. Lamentar. Agora era tempo de se alegrar, de colocar um sorriso no rosto, de celebrar, de cantar. E a festa, né, dos tabernáculos, que fala um pouquinho mais pra frente, depois, ou das cabanas, né, depende da tradução, é justamente uma festa para lembrar, né, da onde Deus, o que Deus fez com eles, de onde Deus tirou eles. Porque o cenário ali, né, era o cenário de um pós-exílio, né? Sim. Um pós-exílio, o povo, uma parcela que estava em exílio, sai do exílio, retornam para as cidades, e mesmo assim a cidade ainda estava destruída, né, miséria o povo, e aí é muito importante isso que a Shirley está trazendo, essa reconstrução, né? Concluímos, e agora? Né? O que a gente faz agora, né? Qual o próximo passo? Isso não é interessante também, se a gente vamos pensar em nós aqui. Quantas vezes a gente para celebrar uma conquista? E eu vou um pouquinho mais além. A gente costuma celebrar, seres humanos nós, né?
costumamos celebrar quando a gente compra uma casa, quando a gente compra um carro, quando a gente muda de emprego, vai para um emprego melhor. E tudo isso é muito bom, tem que celebrar mesmo, tem que dar o testemunho para a edificação do corpo de Cristo. Só que eu vou um pouco além, porque diariamente nós temos pequenas conquistas diárias. E é um desafio a gente ter esse olhar minucioso de celebrar com essas pequenas conquistas, né? Vou dar um exemplo. Eu consegui estar firme, ir na academia fazer exercício e dieta, tipo, 1 mês já. Graças a Deus, 1 mês. Então, eu preciso celebrar essas pequenas conquistas. Vamos comer um lanche pra celebrar. Não. Então, celebrar da forma certa, né? Pode ser um lanche saudável, né? Aí tudo bem. Mas é de entender que cada um, né, tem o seu limite, cada um tem as suas demandas e as suas pequenas conquistas, porque às vezes o que é conquista pra mim não é pra você. Então você vai olhar pra mim e vai falar, nossa, que besteira. Mas pra mim isso é uma grande vitória. É uma pessoa que tem muito problema com procrastinação, uma pessoa que tem muito problema e conseguiu se manter constante ali numa vida devocional. Nossa, faz 1 mês que eu tô conseguindo fazer meu devocional todos os dias, certinho, conversando com Deus. Parece besteira, né? Eu liderei os adolescentes e muitas coisas que eles falam, quem ouve parece besteira, mas não é. Faz parte da realidade dessa pessoa. Então, é uma pequena conquista que precisa ser celebrada. Uma amizade, né? Uma amizade, você chama pra tomar um café, pra jogar a conversa fora, pra conversar. É muito saudável e, assim, é uma forma de gratidão também, de celebrar. Né? Então, isso são pequenas conquistas diárias. Né? Então, como o povo aqui teve uma grande conquista que foi dada por Deus, então eu falo que essa pequena chave, essa virada de chave de entender que a gente precisa ser quebrantado, a gente precisa ter o arrependimento, se lembrar do nosso pecado e do que Deus fez por nós, do resgate dele por nós, né? Precisamos sim nos lembrar disso, né? É importante, mas eu acho que é um achismo meu, né? O que Deus gosta mais ainda é do bom ânimo. Porque o próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se a gente não tiver alegria, não vai diferenciar a gente do mundo. Para mim, uma das características mais fortes do povo de Deus é a alegria. Eu concordo com você. Tanto que no início da minha conversão, a gente é novinho e tal, na fé, imaturo. E não somente eu, mas eu via também algumas pessoas muito mal-humoradas, né? Alguns irmãos muito mal-humorados. Eu me incluo nisso, viu? Muito mal-humorado e é como se não fazia muito sentido. Poxa, nós somos cristãos, somos resgatados da condenação do inferno por amor, porque Cristo nos amou, se entregou por nós temos uma nova vida, uma nova chance, e a gente vive mal-humorado. Por quê? Isso não fazia muito sentido. E isso falando na minha própria vida também. Sim. Eu até mencionei pra Shirley aqui nos bastidores. Eu falei, Shirley, você vai ter que pregar pra mim hoje. Porque estando em análise, né? E terapia e autoanálise também, você acaba percebendo e reconhecendo, no meu caso, que eu tenho um olhar mais pessimista da vida. E isso acaba sendo um empecilho para ter essas pequenas celebrações, reconhecer a mão de Deus nos mínimos detalhes, né? Esse pessimismo, e gostava de falar, não, eu sou muito realista, né? Que o realista é o pessimista com dados, né? Então e aí você acaba se escondendo atrás disso, né? Sim. Então é um exercício de você olhar para o Senhor, para os feitos do Senhor e celebrar os feitos do Senhor no livramento no trânsito. É verdade. Em poder voltar para casa, em saber que seu filho e sua filha vão ter o que comer. Então, são uma série de coisas, né? Sim, não, isso parece ser um assunto aleatório, mas não é algo muito sério. É tão sério que muito a sério. Epístola aos Filipenses é a Epístola da Alegria. Isso é muito sério. O que nós queremos dizer por ser sério não é que você tem que ser alegre, assim. Sair com o rosto o tempo todo assim. Não é seu coringa. É algo genuíno, porque um coração alegre aformoseia o rosto. Então, não tem como eu ser grato, feliz, de fato, com Deus, e o meu corpo, o que as pessoas veem de fora, né, a respeito de mim, não transparecer isso. Tem alguma coisa errada,
Entendeu? Então, se em Provérbios diz que um coração alegre aformoseia o rosto, significa que o seu rosto vai resplandecer isso. Então, inevitavelmente você vai dar um sorriso, porque vai ser a reação do seu corpo, né? Então, há anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente estava num ensaio do louvor, isso foi muito real, e aí a nossa líder falou assim, olha, tem algumas pessoas aqui, que tem uns irmãos da igreja, que diz que, gente, vocês não dão um sorriso, isso no ensaio, vocês não dão um sorriso, vocês não têm expressão, ela não citou os nomes de quem era, né, mas eu já parei assim, deve ser eu, porque eu era bem melancólica, e ainda estava passando por algumas dificuldades no meu trabalho, com algumas pessoas, então eu não sabia controlar as minhas emoções, não tinha esse domínio, né. E aí, quando ela falou isso no ensaio, é como se tivesse descarregado algo em mim, né? E eu tive um feeling na hora. Falei, bom, acho que sou eu. Eu sou uma dessas pessoas que o pessoal tá falando aí na igreja, que anda com a cara fechada, que não dá um sorriso. E eu tive a afirmação de outras pessoas, né? No encontro dos jovens, vim aqui. Realmente, eu achei que você era bem chata, falavam pra mim, né? Porque eu andava de cara fechada. Nada melhor do que o relacionamento entre irmãos. Não, perfeito. E eu amo quando as pessoas são verdadeiras, assim. Porque a gente vai se policiando, né? Pra melhorar. E aí, nesse ensaio, a líder falou assim, olha, tem umas pessoas que... Gente, vocês estão parecendo que chupou limão. Foi bem engraçado que ela falou isso. Mas, pra mim, eu era muito melancólica e é um temperamento, né? Dentro da psicologia tem esse temperamento melancólico. E a gente tende a se autocobrar muito, a ver muitos detalhes das coisas dentro desse temperamento. E por ver muitos detalhes, você acaba sendo muito crítico e até indo pro pessimismo. Então acaba sendo muito negativo, porque tem essa visão ampla, né? E foi Deus que deu isso, professor, né? Esses detalhes. A personalidade é algo intrínseco em você, né? Exato. Nasce assim. Então, e esse temperamento, no meu caso, né, que seria o meu temperamento, é um temperamento que ele tem os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. Então, você pega os pontos a serem melhorados e melhora, vira uma potência. Né? Graças a Deus, melhorei muita coisa já, a gente ainda tá no processo. Mas aí, quando aconteceu isso no ensaio, a primeira coisa que acabou o ensaio, eu já fui perguntar pra minha líder, eu sou uma dessas pessoas? Aí ela falou pra mim, você é uma dessas pessoas. Assim, foi um choque pra mim na hora, mas eu pensei, eu preciso melhorar, eu preciso mudar. As pessoas não têm culpa dos meus problemas. Isso é importante. E aí eu pensei nisso, e pra mim começou um processo, né, dali pra frente, assim, os últimos 10 anos. Foi um processo de entender, eu preciso ser alegre, eu preciso ser feliz, né, mas eu não quero algo forçado, né, ou falso. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse realmente é o ponto. Algo forçado. Eu preciso entender quem eu sou em Deus, a minha identidade em Jesus. Eu preciso ser Jesus precisa ser suficiente pra mim, pra que eu tenha isso. Então eu comecei a orar com relação a isso. Senhor, me dá alegria. Mesmo que eu esteja passando por alguma dificuldade, me dá alegria. E é importante, Shirley, o que você mencionou, porque na sua fala, você fala sobre tempo, né? Você falou há 10 anos atrás. Sim. Gente, são 10 anos. Né? É questão do longo prazo. É um processo. É a construção, e nesse longo prazo, teve muito discipulado. Teve muita oração. Teve muita comunhão. Teve muita mesa. Né? Teve muito... Olha, melhor aqui. Olha, você melhorou ali. Tal. Então, são 10 anos, né? Uma alegria fingida, ela não sustenta 10 anos. Mas ela se revela em 10 anos. Uma alegria verdadeira, nesse caso. Né? Sim, e... Então, esse texto me chamou muita atenção por causa disso. Né? E aí... Vamos entrar nos tópicos? Sim, vamos. No 1, ele fala assim que a alegria dos salvos. Tá. Alegria é um sentimento importante para uma vida física emocionalmente equilibrada e fortalecida. Né? Aí ele falou, hoje fala-se muito sobre manter uma vida leve, cultivar amizades saudáveis e praticar atividades que sejam prazerosas para nós, né? Pois isso contribui para o bem-estar como um todo. Porém, a alegria dos salvos vai além. O Senhor é o principal motivo da nossa alegria. E aí no conceito, que ele falou, conceito de alegria no Antigo Testamento, que ele diz assim, os crentes são alegres porque Deus é uma fonte inesgotável de alegria, na qual nos alegramos. Então vou parar
aqui, né, Eu vou até grifar aqui, ó. nesse Deus tópico, é uma fonte inesgotável. inesgotável de alegria. É interessante que para a psicologia, a alegria é uma das emoções base, né? Tá. Do ser humano. Então, É só lembrar do desenho Divertidamente. do Divertidamente, exatamente. E ela tem a importância, todas essas emoções têm uma importância na nossa vida, né? Não pode ser desequilibrado. Elas são reguladoras do nosso humor, né? Exato. Então, todas têm um grau muito grande de importância. E algo que me chama atenção também nessa questão da alegria é quando Deus ele se torna essa fonte inesgotável de alegria, de fato, você não quer outro lugar. Você não quer acessar outro tipo de alegria. Porque eu vou me expor um pouquinho, né? Ontem eu passei no médico e essa semana eu fiquei doente, aí passei no médico na quarta, aí ontem tinha uma consulta. Porque nós estamos tratando a questão da infertilidade, né? Para poder ter filhos. E a gente teve uma boa notícia, né? Que meu corpo tá indo bem, tá começando a funcionar e tudo mais. E foi muito bom ouvir isso, muito bom. Mas já é um processo de 4 anos que a gente tá vivendo. Tentando engravidar, e você olha todo mundo, todos os seus amigos, né? Eu converso bastante com a V sobre isso. É uma grande amiga também, que já viveu isso, então sabe. Então, é um processo de 4 anos que nós estamos vivendo e a gente não sabe quando vai ser, mas nós cremos em Deus que vai ser. Mas é algo que eu me alegrei em Deus, é porque eu consigo celebrar com todas as minhas amigas grávidas, as que têm neném, as que têm filho, amo as crianças e eu não sinto inveja. Eu falei, então isso pra mim, eu falei pro meu marido, né, eu falei pro Douglas, é fato de celebração, porque eu sei da minha condição, eu sei que as pessoas não têm culpa, né? Mas em outro tempo, talvez, eu não teria esse mesmo... Assimilar essas informações. Exato. Então, pra mim, isso é um motivo de celebrar. Sim. E eu consigo sorrir com as pessoas, entendeu? Então, e é isso. Porque a minha fonte inesgotável é o Senhor. Eu sei que Ele é suficiente pra mim se eu tiver filhos ou não. Né? Então, pra mim, Ele é suficiente. Porque nenhuma alegria vai durar tanto, né, se não for nele. Então, nem uma casa não vai te dar uma alegria se você não tiver alicerçado em Deus. Então, essa que é a profundidade, essa alegria. Para quem tem Deus, para quem está no mundo, em primeiro lugar, vai experimentar de alegrias momentâneas, passageiras, vai numa festa, vai sorrir com os amigos, mas quando chegar em casa, o vazio vai bater. A gente não tem esse vazio. E é incrível você poder deitar sua cabeça no travesseiro, se alegrar em Deus, mesmo você não tendo nada na sua despensa, na sua geladeira. É um desafio? É um desafio. É um desafio, mas é possível. É desafiador, mas é possível. E a gente experimenta isso em Deus, né? Então, eu sei que a gente está falando das nossas experiências, né? E aqui no livro, quando ele fala que o povo estava chorando, e os levitas, aqui na minha versão fala que os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então, eu olho para o nosso Deus e vejo assim, Ele prefere que a gente se alegre com Ele do que chore. Quando Jesus estava indo para a entrada da cidade, que estava vindo um grupo de pessoas que o menino tinha morrido, eu não lembro agora onde vai estar. Jesus ressuscitou aquele menino. Naim? Eu acho que é da viúva de Naim. Isso. E ele estava indo. Então, qual foi a preferência? Na minha visão, tá? A preferência de Jesus ali foi que eles se alegrassem e não se entristecessem, né? Então, Jesus estava ali. O que Jesus mais fez enquanto ele esteve aqui na Terra foi curar. Né? Então, né, nesse momento, até para quem está assistindo a gente, se há alguma tristeza, algum vazio, que o Senhor cure. Amém. Né? Que o Senhor venha curar, mas derramar essa alegria da salvação sobre as pessoas. Que ele tem esse poder. Não é que ele ainda cura ou ele ainda faz. Ele continua fazendo. Ele continua, ele sempre ele continua, fez. Exatamente isso. Não é um processo de que ele parou por um tempo e voltou. Não, ele sempre fez isso. E muitas vezes a gente fica tão mergulhado nas nossas dores, nas nossas angústias, e olhando para o nosso passado, pelo pecado que nós cometemos lá atrás, e remoendo aquilo. Muitas pessoas presas naquele tempo,
né? Então, pessoas que não liberam perdão, presas naquele tempo, não conseguem experimentar essa alegria que o Senhor proporciona. A palavra fala sobre não deixar nenhuma raiz de amargura Exato. brotar no vosso coração. O que toda raiz tem por objetivo é crescer, se tornar uma árvore. Então, se uma pessoa deixa essa raiz brotar no coração, essa falta de perdão, não liberar essas pessoas do seu coração, essas pessoas viraram árvores no seu coração. E vai para o oposto do que nós estamos falando aqui. Aí a pessoa vai fica para o oposto. amargurada, rancorosa, né? Exato. Não consegue, é uma pessoa difícil de conviver, pessoa que não se perdoa. Exato. Quando a pessoa não se perdoa, acho até interessante isso, ela está anulando o que Jesus fez. Então, isso é muito forte, né? Ela está anulando. Então, O próprio Deus a perdoa. exato. Então, você não acredita nesse poder, né? Então, eu sei que é um processo também, né? Enfim, não é sobre isso que nós vamos falar, mas é um processo também, mas é necessário e é possível, com a ajuda do Senhor. E talvez vão ter pessoas que vão estar nos assistindo aqui que realmente vão encontrar a alegria depois de liberar esse perdão. Exato. Vejam, irmãos, nós em momento algum estamos falando sobre, na verdade, nós estamos falando contra isso, a felicidade fingida, né? Exato. Não é sobre isso. Não é colocar uma máscara e fingir que é uma coisa. Exatamente. Porque eu entendo até que essa alegria que nós estamos falando não é uma alegria que anula o que você está passando. Não é nada disso. E nem é uma alegria que vai fazer você esconder os seus problemas, inclusive dos irmãos. É algo que eu queria falar, a questão da comunhão, que é muito importante sobre isso. Não é que faz você esconder. Na verdade, todos aqui sabem que a gente está nesse processo para poder engravidar e estão orando por nós. Então, e não é uma tristeza, é um desafio, né, na nossa vida, mas a gente não deixou que fosse uma tristeza. A gente continua servindo, continua trabalhando. Isso não anula a nossa fé, não paralisou a gente, muito pelo contrário. A gente vai lá e vamos fazer mais, né? Porque não é sobre nós, né? Não é sobre nós. A gente sabe que Deus tem uma família para nós, né? E que o pecado, ele faz isso, né? Lá desde o jardim, nosso corpo se tornou um corpo corruptível. Então, suscetível a doenças, suscetíveis, né, a falhas. Então, nosso corpo se tornou isso. Então, a gente vive sempre olhando para Jesus, que levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e crendo que Ele pode ser a cura. Ele pode não, Ele é, né, a cura para nós. Então, nesse contexto de não esconder, é justamente de expor ao corpo, aos nossos irmãos, todo mundo junto ali, né? Que nesse momento que eles estão aqui, eles estão em ajuntamento. Eles não estão sozinhos, celebrando sozinhos. É o povo todo aqui reunido, É o povo né? todo que está. Então, E quem tá Desculpa, pode falar. É isso que me chama a atenção, porque todos estão reunidos. Então, eu não era para esse lado, mas eu acho que é o que o Espírito Santo quer que a gente fale, mas a importância de estar em comunhão com o corpo é justamente, eu sei do seu problema, você sabe do meu problema, das nossas lutas e dificuldades, de tudo que nós estamos passando, mas ao mesmo tempo você está orando por mim, eu estou orando por você, e a gente celebra e se alegra junto, porque quando você receber sua vitória, a sua vitória vai ser a minha vitória também, né? Então, às vezes, a gente perde muito tempo olhando para nós, para o eu. A gente se torna, né, o centro das coisas. O nosso sofrimento se torna o centro de tudo. Dá atenção. E aí você não consegue se alegrar, porque você tira Deus do centro de tudo. Então, foi necessário aqui o povo olhar mesmo para o seu pecado que cometeu, quebrantar o coração, chorar, mas chorou? Acabou de chorar? Então você vai levantar, você vai ter bom ânimo e vai prosseguir. Se alegra, olha no espelho, sorria, fala: o que Jesus fez por mim hoje? Então, se a gente não lembrar disso diariamente, olhar no espelho e falar: glória a Deus, eu levantei. As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma manhã na nossa vida. É a causa de não sermos consumidos. Então, isso são as pequenas conquistas diárias que vão trazer essa celebração. E aí, quando eu falo aqui do povo no ajuntamento, né, eles estavam todos reunidos, é essa comunhão, é essa conexão, de eu colocar
os meus problemas no bolso. Não que eles não serão resolvidos ou não precisem ser resolvidos. Mas quando eu tiro esse olhar do meu sofrimento, do meu pecado, porque tudo que a gente foca cresce. Né? Então, quando eu tiro os meus olhos daqui e eu olho pro meu irmão e penso assim, olha, o meu irmão não tem nada. Eu tenho ainda aqui, por mais que eu não esteja satisfeito ou contente, né? Não estou tendo contentamento com o que eu tenho, mas eu tenho. E o meu irmão não tem nada. E aí é o que ele fala, né? Que aí cada um vai para sua casa comer, beber, vai celebrar, né? Vai se alegrar. E só que olha quem não tem nada. Você vai lá, pega e divide. Isso me lembra muito a Santa Ceia, né? Me lembra muito. Esperar um pelos outros, aquele que não tem o que comer, né? Exato. É que aqui ele mandou ir pra casa mesmo, né? Mas isso é interessante, Chile, já que você mencionou sobre que ele mandou ir pra casa. Uhum. E ele manda ir pra casa, mas também com outras instruções, né? Sim. No versículo 10 ainda, ó. Então vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. E como isso é interessante, eu fiquei pensando assim, né? O povo tava triste, chorando, e aí os levitas falam assim, olha, né? Calem-se, né? Sim. Versão Diogo, cala a boca aí. Para de chorar, engole o choro. Sabe o que vocês vão fazer? Vão para casa, se reúnam em casa. O que vocês têm de melhor para comer? Come aquilo que você tem de melhor, bebe aquilo que você tem de melhor para beber. Celebra, né? É como se... vou tentar colocar algumas palavras aqui, né? Mas é como se essa alegria que ele tá falando pro povo ter, ela passa pela mesa da comunhão. Sim, exatamente. Ela passa pela mesa, né, das necessidades básicas sendo supridas com uma intenção diferente. Então, essa alegria do Senhor, que é a nossa força, ela passa pela mesa da comunhão. Exatamente, totalmente. Total sentido. Então, quando a gente senta à mesa, né, e compartilha uma refeição, a comida em si, ela nos supre, inclusive emocionalmente também, né? Então, sempre quando tem comunhão, tem comida junto. Na psicologia, a gente ouve, né, que a comida ela tem um aspecto afetivo. Exato, afetivo. Então, quando nós estamos na mesa, nós olhamos nos olhos uns dos outros, nós compartilhamos, né? Nós vamos tornando os laços mais estreitos, a gente se coloca no lugar um do outro, sim, na mesa, né? E onde tem mesa, há a presença. Então, o melhor ainda é a presença de Deus, né, nesse lugar, porque se é um ajuntamento dos santos, né, se você é filho de Deus, se você crê na palavra de Deus, Jesus é o seu único suficiente Salvador, quando você senta à mesa, ele está sentando à mesa com ele, e ele não faz acepção de pessoas nisso. Né? Então, é o que tem muito, é o que tem pouco. Então, a mesa ela é muito importante. Inclusive, eu falo pro Douglas em casa, né? Tipo, eu amo sentar na mesa, a gente conversa muito... A gente come junto, conversa muito e até algo também, para as mulheres, especificamente, a gente tem mania a gente ganha as coisas, aí você quer guardar a melhor toalha de mesa, os pratos bons, os talheres, as taças, a gente quer guardar para uma ocasião especial. Essa é a ocasião especial. Tipo, o dia de hoje é a ocasião especial. Nós estamos vivos. O Senhor nos proporcionou tudo que nós temos. A gente fez uma refeição hoje. Você conseguiu comer hoje? Eu consegui comer hoje. Fiz uma refeição. Já é motivo de alegria, né? Então, tira o melhor prato, né? A melhor toalha de mesa. Coloca num dia do cotidiano mesmo. Você não precisa esperar uma grande data para isso, né? Então, eu lembro que a minha sogra, ela falava muito isso. Pra mim, e em casa também, a gente usa as taças, usa assim... hoje... Vamos fazer isso hoje. Vamos fazer uma coisa melhor hoje, né? Sim. Então, sem ter uma intenção, sem ter uma data comemorativa, né? Então, para celebrar mesmo, né? Então, tira tudo mesmo, faz o melhor que você pode. Então, isso me chamou muita atenção também. A família é um maior presente que Deus pode nos dar, né? Sim. Além da salvação, né? É a família e aos irmãos. Exatamente. E aqui no 1.2... ele fala do conceito de alegria no Novo Testamento também, né? Ele fala assim, na Nova Aliança, a alegria é um dos aspectos de maior relevância na vida cristã.
O evangelho é descrito como novas de grande alegria, em Lucas 2:10. E onde é pregado, esse sentimento acompanha a pregação e as conversões, né? Então, aí mais para baixo fala, o crente deve se alegrar mesmo em meio às adversidades, pois crê na brevidade da vida terrena e na iminência da volta de Cristo. Mas alegrai-vos de fato alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais e alegreis. 1 Pedro 4:13. Aqui também uma coisa que me chama muita atenção nessa alegria é que, primeiro, como eu falei no início, que é uma das características do povo de Deus, né? Quando eu olho para um obreiro, né, um irmão, e eu não vejo nem nada de alegria nele, então provavelmente ele ainda não entendeu. Ele ainda não entendeu, está passando por um processo assim de religiosidade para quebrar, né, essa questão da religiosidade, que acontece também, um processo de luto, doença, algo, né? E muitas vezes a gente não entende mesmo, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo, do Senhor. Então, quando ele fala que é novas de grande alegria, ou em outras versões, as boas novas, boas notícias, né? Então, é isso que a palavra de Deus é para nós, a boa notícia, né? Então, eu entendo que quando eles colocam o púlpito lá, né, no meio do povo, que Esdras começa a fazer a leitura. Quando ele começa a fazer essa leitura, ele está trazendo luz, ele está trazendo vida, ele está trazendo alegria, a novidade, né? Trazendo de volta o povo para esse lugar de alegria no Senhor. Isso marca também, Shirley, porque havia a reconstrução física, né? Sim. E aqui a gente vê também a reconstrução física, a restauração física, mas também uma restauração espiritual. Exatamente. Então, é muito interessante, porque quando a gente começa a arrumar por fora, ajuda a arrumar por dentro, né? Então, claro que tudo que Deus faz é de dentro para fora, em nós, né? Então, mas quando você tá com a mente um pouco bagunçada, com muitos afazeres, não sabe por onde começar, você pode anotar tudo num papel, né, para tirar da sua mente, ou você pode simplesmente arrumar uma gaveta. Isso. Você começa a arrumar tudo, né, e aí traz clareza. Mas aqui, com a leitura da palavra, né, ele lê nas escrituras, para mim é nítido, muito nítido, justamente, organizou tudo, arrumou tudo que tinha para arrumar. Agora é a hora, sabe, quando você abre a palavra, aquela luz sai. Então, para mim, a palavra de Deus é essa fonte, né? O próprio Deus, né? A palavra dele, a palavra revelada de Deus, ele é essa fonte inesgotável. Porque aqui, a Bíblia não omite o pecado de ninguém. Todo mundo que passou por aqui era um ser humano, como eu, como você. Na galeria dos heróis da fé de Hebreus, todos aqueles heróis da fé todos cometeram erros. E grandes erros. Todos se arrependeram. Mas, por fim, eles experimentaram a alegria do Senhor, né? Então, a palavra de Deus tem tudo que a gente precisa. Muitas vezes a gente bate a cabeça, né? Como um ditado. Bate cabeça. Dá murro em ponta de faca. Justamente porque, às vezes, a gente não consulta. Não vive o que Deus tem para nós, né? Então, por isso que o povo deve ter ficado triste na hora que, né, tava ali no meio, porque justamente, poxa, olha tudo que a gente passou, né? Tudo que a gente viveu. Se a gente tivesse permanecido firme nas escrituras, na palavra, será que isso teria acontecido, né? Então, a gente sabe que talvez não teria, né? Então, de fato, esse é o pecado, né? Como um dos objetivos da lição, que fala que o pecado ele enfraquece o ser humano. Quanto mais fraco nós nos tornamos por conta do pecado, mais tristes, mais negativos. A gente não vai ver brilho nas coisas. Então, é literalmente a gente pedir para o Senhor: Senhor, me dá os teus olhos para eu enxergar as coisas, as pessoas, o mundo em si. Eu preciso dos olhos de Deus, porque com os meus olhos pecadores, né, a gente vê corrupção, exato. A gente olha para o governo, tá tudo ruim.
não tem saída, é tudo de mal a pior, a tendência é que nada melhore. Aí a gente fica assistindo jornal, assistindo porcaria, vendo notícias ruins, e aquilo só alimenta mais ainda as nossas frustrações e negatividades, né? Agora, a gente não procura uma boa notícia de algo que tenha acontecido, né? Nem de uma pessoa que ajudou um velhinho a atravessar a rua, né? Pequenas coisas mesmo, a gente não tem costume. Tem uma página, inclusive, no Instagram, que é a página de boas notícias que acontece no mundo, né? Eu sigo essa página. Eu sigo também, eu acho o máximo. Então, eu procuro não ficar assistindo jornal, eu me intero do que tá acontecendo, tudo bem. Mas se a gente for ver, esse ano é ano de eleição, inclusive, né? E a gente tem mais pontos negativos para falar de política do que positivos. Mas a gente tem um Deus que nunca desamparou a gente, nunca vai desamparar, né? Nós estamos nele, enquanto o mundo vai para um lado, a gente tá alegre. Não explica, né? A gente não explica a matemática de Deus, a gente não explica como ele trabalha. Sabes tu como Deus opera? A gente não sabe, né? Então pode ser que seja a misericórdia ou juízo sobre nós não sabemos, mas em todo tempo a gente precisa olhar para Deus e entender que ele é suficiente para nós. Ele é exige o nosso... uma maturidade também, né? Exatamente, de notar dessa forma, né? Então, é justamente isso, ver a alegria, né? Ver as pequenas conquistas diárias. Ô Shirley, eu queria mencionar com você o tópico 1.3, só a primeira frase, porque eu achei interessante ela. Ah, ele era o próximo aqui. É que a alegria que vem do relacionamento com o Espírito Um dos meus Santo. preferidos, dos versículos preferidos, livros da Bíblia, Gálatas. Gálatas. As 9 virtudes do fruto do Espírito. É o que produz em nós. Então, é o Espírito Santo que produz em nós, né? Então, Porque a alegria... Você vai ler o texto? eu gostaria de Fica ler à o vontade. texto. Deixa eu só abrir aqui que vai mais rápido. Lá em Gálatas 5, capítulo 5, 22. 22. Sobre o fruto do Espírito. E aí, quando você vê, eu consulto a Verônica, sai das câmeras. Verônica, nós estamos em quanto tempo já? É aqui. Gálatas 5, 22. Que ela vence nossas vidas, viu? Ave maravilhosa. Tá. Aqui fala... Pode ler, né? Pode ler, fica à vontade. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Enfim, aí ele vai falando um pouquinho mais, né? Mas aqui, os 3 primeiros, né? Eu aprendi isso com a pastora. Amor, alegria e paz. Os 3 primeiros, o Senhor produz em nós, dentro de nós. Então, o eu, né? É pra mim. Depois, paciência, amabilidade e bondade. Então, os 3 primeiros é o nosso relacionamento com Deus, né? Que é o Deus produz em nós. Depois, o nosso relacionamento conosco, né? E depois, os outros 3, o nosso relacionamento com o irmão. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Exato. Então, por isso que fala contra essas coisas não há lei, né? Então, a alegria, ela é fruto do nosso relacionamento com Deus. É isso que fala aqui, né? Por isso que fala, a alegria que vem do relacionamento com o Espírito Santo. A alegria está entre as virtudes do fruto do Espírito, o que significa que ela vem de Deus independente das circunstâncias. Ao mesmo tempo que nos entristecemos diante de problemas e provações, também nos alegramos, porque o Espírito Santo habita em nós. Sobre sua palavra, alegria, né? O dicionário aqui. As principais palavras. Eu não vou me ater a essa... Aí um pouquinho mais além disso, porque eu queria ficar mesmo aqui em Gálatas. Então, essa alegria que vem do relacionamento com o Espírito Santo é justamente como eu vivo minha vida, né? Em casa, no meu lugar secreto. Eu tenho o meu dia a dia com Deus, né? Porque a Bíblia não é pra gente abrir ela, ler aqui no culto, ser mastigada por alguém, pra nós. A gente vem...
faz parte, né? Tem comunhão com o corpo de Cristo, a gente entrega ao Senhor o nosso culto, né? Ouve a palavra de Deus, somos edificados, fortalecidos na fé, né? Porque a fé vem pelo ouvir. E depois a gente vai embora. E na segunda-feira, como que é meu dia? Na terça, como que é? Na quarta, na quinta, na sexta, né? Inclusive, é por isso que às vezes, às vezes não, né? O pastor sempre fala, gente, vem na quarta, vem na segunda, porque faz toda a diferença a gente ouvir uma palavra no meio da nossa semana ali, num momento difícil também. Então, a minha vida devocional, o quanto eu procuro o Senhor durante o meu dia a dia, isso é relacionamento. Relacionamento é quando você está em constante contato com alguém, né? E Deus nos criou lá no jardim para ter relacionamento com Ele. Por isso que na viração do dia, Ele sempre vinha, né, às 18 horas, para conversar com Adão. Para ter relacionamento. Deus não criou a gente só para usar a gente e jogar fora. Ele usa a gente como um brinquedo, como uma máquina e joga fora. São duas visões erradas, né? Essa de que Deus nos usa e joga fora, e a outra de que nós podemos usar a Deus. Exatamente, exatamente. Então, essa alegria é justamente muito profunda, né? É muito profunda. Justamente pelo relacionamento. Mas a partir do momento que eu não tenho relacionamento com Deus, eu vou me distanciando cada vez mais desse fruto. É um fruto de 9 gomos, né? Como uma mexerica, né? Uma mexerica. É uma tangerina, mexerica, como o pessoal fala. Então é literalmente os 9 gomos vai sendo produzido em mim, né? E dentro da alegria, aí vem a questão de passar por adversidades e eu me alegrar de talvez até sofrer perseguição por causa de Jesus. E vale mencionar também que a questão esses 9 aspectos, esses 9 gomos, como a gente está tentando dizer, não é que você vai chegar no estágio final. Pronto, eu já tenho alegria. Pronto, agora eu já tenho a paz. Qual é o próximo que falta para mim? Não. Não é dessa maneira. Não é dessa maneira. Na verdade, você vai precisar de uma vida inteira para buscar esse fruto aqui. Até Jesus vem buscar a gente, até a gente ir exato. Primeiro. E é tão lindo que eu fico pensando assim, né? Aí é o pensamento de teólogo que eles falam. Atributos de Deus. O Espírito Santo é Deus? Sim, ele é Deus. Nós temos um Deus trino, né? Pai, Filho e o Espírito. E se o Espírito Santo é Deus, e Deus ele tem atributos, ou seja, características, então veja só. Deus escolheu, na sua soberania, no alto do seu poder, compartilhar comigo e com você algumas características que ele tem. E uma delas é a alegria. Exatamente. Isso é maravilhoso. De verdade, isso é maravilhoso. Deus escolheu compartilhar com a gente um pouco dele, Shirley. É muito profundo isso. É inexplicável. Chega a ser... Se Deus é a fonte de toda alegria, faz parte do caráter dele isso, ele fala assim, olha, eu quero que você também tenha um pouco do que eu sou. Aí ele te dá o fruto do Espírito. Né? E quando ele fala que a alegria do Senhor é a nossa força, imagina, se a alegria dele... Então, eu sou fraco. Eu não vou conseguir mesmo passar pelas dificuldades, pelas tribulações, pelas minhas frustrações, pelos traumas, sozinha. Ele criou a gente para ter relacionamento, né? Então, ele criou a gente em sociedade. Ele não criou a gente individual, só uma pessoa na Terra. Não, ele criou a gente para viver mesmo nesse lugar. Tanto que quando a pessoa se isola, ela causa sérios danos à saúde dela. Exato. Físico, emocional, né? Então, em todos os aspectos. Então, Deus criou a gente para isso. E, rapidamente ainda, tá? Quando os levitas falam em Neemias capítulo 8, né? A alegria do Senhor... é a nossa força. Isso é um ponto importante também. É no contexto plural. Não é no contexto singular. Exato, ele fala nossa. A nossa, né? Na linha de vocês. É claro que em algum momento entende-se no individual. Mas ali é no contexto coletivo. A alegria do Senhor é a força de vocês, é a vossa força. Porque nós somos um corpo. Exato. É a unidade. Né? Isso que Deus chama a gente para esse lugar. Acho que o que o Senhor quis falar muito conosco nessa tarde, irmã, é a respeito da alegria em comunhão com os irmãos. Exato. Né? Minha irmã, nós estamos já com o tempo um pouco avançado. O que nós podemos ainda extrair de lição aqui nesses tópicos? Bom, no 2.2 ele fala assim, celebrar é reconhecer a bondade de Deus. E o 3, que eu acho que a gente não pode
parar sem comentar sobre isso, né? A gratidão e alegria pela providência de Deus. Então, a gratidão é a memória do coração, né? E vale lembrar que gratidão não é dívida. Né, que fique bem claro que às vezes a gente é muito grato a alguém a ponto assim, a gente precisa pagar alguma coisa para essa pessoa. Então gratidão não é dívida, gratidão é uma memória do coração, a qual você pode abençoar, honrar a pessoa que te fez bem, né, e tudo mais. Mas a gratidão ao Senhor faz com que nós tenhamos essa alegria. Né? Então eu sou grata ao Senhor, eu consigo então me alegrar nele, independente do processo que eu esteja passando. Então, uma pessoa que não é grata, né, ao contrário disso, a ingratidão faz os seus olhos, o alcance do seu olhar diminui. Mas quando a pessoa tem gratidão, o alcance expande. Então, você consegue olhar para o céu, olhar a natureza, olhar toda a criação divina de Deus, olhar um animalzinho, as crianças, o mais velho, o mais novo, com um olhar de bondade e misericórdia. Né? Então, esse olhar de Deus. Então, vale lembrar isso. Eu queria deixar bem claro aqui que essa gratidão, ela é muito, muito forte, muito presente no meio do povo de Deus. Né? Então, a todo momento, a celebração, né? Louvores ao Senhor, aqui eles entregaram louvores ao Senhor, porque o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo. Então, ali no meio do culto, né? Quando estamos todos reunidos, levantar as mãos mesmo, sorrir para Deus, se alegrar. O ministro que está cantando, ele falou para mim, né? Às vezes a gente está cantando, está adorando a Deus, está louvando o Senhor. Aí a pessoa tá com um braço cruzado olhando pra nossa cara, assim, com uma cara de paisagem. Você se entregando. Precisava falar isso. Mas é entender. Precisava falar isso? Precisava falar isso. Mas é entender justamente essa gratidão. Senhor, eu sou grata. Né? A gente tem cantado, né, louvores de gratidão ao Senhor. E os louvores de gratidão que a gente canta, a gente tem uma escolha aqui na nossa igreja. A gente passa pelo tabernáculo. Né, para a escolha das canções. É intencional. É intencional. Cada louvor que nós cantamos é intencional. Então a gente abre as portas com gratidão, que é a chave. Né? Ali depois a gente vai para o átrio, né, a comunhão, fala do que o Senhor fez na cruz, o sacrifício dele, para depois a gente entrando no lugar santo, santo dos santos, celebrar, exaltar, adorar o nome dele, dizer que ele é santo. Então então a gratidão é o início. Então é o que abre a porta. Então às vezes a gente tá nesse lugar de negativo, nesse lugar, mas a gente precisa entender por onde eu começo. Com a gratidão. A gente começa com a gratidão e aí vai gerar alegria e aí vai gerar outros benefícios, inclusive para nossa saúde, né, em todos os aspectos. A neuropsicologia fala sobre neuroplasticidade também. Exato. Né? Exatamente. Bom, então acho que é isso. Perfeito. Sim? É isso. Sim, com certeza. Então, tá bom. Gente, que bate-papo gostoso, sabe? Acho que foi mais do que uma aula. Eu acho que foi realmente uma troca de experiências aqui. Que eu espero que você tenha sido abençoado por isso, né? Eu sempre falo isso aqui, né, Verônica? Mas realmente eu acho que foi uma conversa, uma troca aqui de experiências bem legal. Exato. Né? A gente conseguiu não só abrir o coração, mas ouvir você também abrindo o seu coração pra gente. E eu espero que o irmão, a irmã também que está nos ouvindo, de alguma forma tenha sido tocado também. E como a gente mencionou a respeito de perdão, talvez é o próximo passo que você precisa dar para que esses momentos de alegria comecem a ocupar mais a sua vida. Exato. Eu vou deixar até um desafio aqui. Encerra aí pra todo gente mundo. com esse desafio. Um desafio. Chega no culto, no seu trabalho, em casa, e quando você entrar na porta, a primeira coisa que você faz é: Senhor, obrigada por este lugar, obrigada pelas pessoas que aqui estão, na sua mente mesmo, e agora eu vou colocar um sorriso no meu rosto, por mais que seu dia não esteja dos melhores, não, eu vou colocar um sorriso no meu rosto, porque essas pessoas que estão aqui, elas merecem ver um sorriso meu. Sim. Elas merecem um sorriso meu, porque através desse sorriso eu vou estar levando a palavra de Deus para as pessoas, algo que, né, parece tão simples, mas realmente é simples de fazer, né? E é esse o desafio que eu queria deixar, justamente para começar a treinar isso. Sorria e agradeça. Sorria e agradeça, exatamente. Mas tem gente que é um desafio muito grande, né? Eu sei disso. É isso. Gente, eu fiquei um pouco até tocado aqui, porque realmente, né? Espero que você tenha sido abençoado pelo Senhor, que o Espírito Santo invada a sua casa, que você seja uma pessoa alegre por onde você passar. Amém. Que você possa carregar o nome de Cristo. Em momento algum nós falamos sobre
uma alegria fingida. Exato. Não foi esse o propósito, mas sim uma alegria que nós possamos encontrar sentido em meio ao sofrimento, É verdade. em meio à dor, em meio à angústia. A alegria do Senhor, ela traz sentido para a nossa vida. E recapitulando, esteja em comunhão. Exatamente. Esteja em comunhão. Passe pela alegria, a alegria passa pela mesa da comunhão. Tá bom? Então é isso. Deus Shirley, abençoe. obrigado. Eu que agradeço. Deus É uma abençoe honra. você, Deus abençoe Amém. o Douglas, a sua família. E eu espero que nós nos encontremos em breve para você dar mais uma aula pra gente. Hein? Amém, vai ser um Próximo prazer. trimestre, próximas aulas, tá? Perfeito. Verônica, te agradeço também pela sua paciência e dedicação. Você que nos assistiu até aqui, Deus abençoe você. Até semana que vem. Tchau, tchau.